Olá, meus lobinhas, hoje vamos falar do XU11, um dos fundos imobiliários FOFs mais interessantes. Ele tem algumas características bastante peculiares. Vem comigo, vamos saber. O XU11, para quem não conhece, ele é um fundo imobiliário do tipo FOF. Ele basicamente compra cotas de outros fundos imobiliários, mas ele não compra de forma aleatória. O gestor ele está comprando de maneira desorganizada. Não, ele segue o índice Suno 30. Esse índice ele é diferente do IFIX. O IFIX basicamente são os 100 fundos imobiliários, os maiores fundos imobiliários. O Suno 30, eles são os 30 maiores. Essa é a característica desse índice, desse Suno 30. Aí o que acontece? O gestor ele simplesmente pega esse ranking desse Suno 30, dos 30 maiores fundos imobiliários que a gente tem na bolsa, e se espelha nele para fazer a carteira do XU11. O XU11 ele tem hoje cerca de 38 fundos imobiliários e ele tem algumas características bastante interessantes. Cada fundo imobiliário do tipo FOF tem suas características. Eu não sou o maior entusiasta de fundos FOFs, quem acompanha o canal sabe disso, mas o XU11 ele atualmente está custando R$ 8,29, ele está rendendo 10,80, é um ótimo rendimento, lembrando que ele é do tipo FOF. Assim, para quem não entende, os fundos imobiliários do tipo FOF, eles compram cotinhas de outros fundos imobiliários, até aí não tem problema, ou seja, é como se eles fossem uma pessoa física ali, comprando também cotinhas para receber os rendimentos, e os rendimentos que eles recebem desses fundos imobiliários, eles repassam para os cotistas do XU11. Até aí a gente entende como funciona. Qual que é um probleminha aí e que impacta diretamente no dividend yield? O XU11, quando ele compra cotas de outros fundos imobiliários, por exemplo, até de outros fundos imobiliários FOFs, imagina que tem as taxas desses fundos, ou seja, você está meio que pagando no mínimo duas taxas, e isso diminui o dividend yield, diminui o que você vai receber como retorno, porque basicamente tem as taxas dos fundos imobiliários, tem as performances dos fundos imobiliários. Não faz muito sentido se você já tem alguns fundos imobiliários muito bons, que você gosta, que você entende que são performáticos, compra diretamente eles, você não precisa ter um fundo imobiliário intermediário para ter acesso àquele fundo imobiliário. Legal, o XU11 ele está rendendo bastante aqui, ainda mais com essas taxas, essas dobras de taxas. O valor patrimonial é R$ 8,84, ele está com descontinho interessante, descontinho de 6%. Ele possui uma liquidez não muito alta, de R$ 713 mil. Ele teve um último rendimento de 7%, ele tem até bastante cotistas, né? 131 mil cotistas, é uma quantidade boa, isso demonstra que ele tem liquidez, ele tem a gestão ativa, isso aqui é interessante. Vamos para o relatório gerencial, o último que saiu é o de maio, a gente já está em julho, teoricamente nessa semana sai o de junho, e aí a gente vai ter mais atualizações. Não muda muita coisa, mas a gente tem atualizações do fundo. O XU11, pessoal, ele tem algumas informações interessantes nesse relatório. Primeiro, essa distribuição por estado. Não é comum você ver isso em relatórios, mas é bastante interessante. Isso aqui da onde são os cotistas. Eles estão em 4.510 cidades. Diego, quanto isso é relevante para qualquer coisa? Na verdade, para nada. É mais por curiosidade. Isso aqui não impacta no resultado do fundo imobiliário. Eles têm um crescimento médio desde janeiro de 21 de 6,58. Isso daqui é na quantidade de cotistas. Desde janeiro de 21, eles vêm crescendo mês após mês, uma média de 6,58 na quantidade de cotistas. E aqui está a alocação do fundo imobiliário XU11, onde que ele investe, basicamente. Então aqui são todos os fundos imobiliários que ele investe. Lembrando que o XU11 ele segue o índice Suno 30. A gente sabe que todos os fundos imobiliários eles possuem um regulamento. O que é o regulamento? É um documento que tem todas as regrinhas daquele fundo imobiliário, como ele tem que funcionar. E o XU11 não é diferente. Ele tem o regulamento dele, que é esse documento aqui. Ele é o documento oficial do fundo imobiliário. A gente pode descer aqui e ver características do fundo. Nele está descrito diversas informações muito interessantes de como realmente esse fundo imobiliário
ele funciona, qual é a regra dele, ele não pode não seguir essas regras. E basicamente aqui embaixo, quando você vai vendo em política de investimento, ele tá falando, olha, a gente segue como referência o Suno 30, e esse Suno 30 a gente sabe que ele é da Suno Research, que é quem bola esse índice basicamente, quem é que faz a manutenção, a atualização desse índice, que são os 30 maiores fundos imobiliários da bolsa, basicamente. Lembrando que, como esse índice não é feito pela administradora do QS11, ela é feita pela Suno Research, que a gente sabe que é uma empresa bastante competente. Por exemplo, se acontece uma remoção ou algum fundo imobiliário entra nesse índice. Então imagina que antes tinham 30 fundos imobiliários e agora um desses fundos ele saiu e entrou um novo fundo imobiliário. Quando acontece isso, o QS11 ele precisa ter um rebalanceamento, ele precisa ter uma alteração, porque como ele segue esse índice e ele não tem esse novo fundo imobiliário, ele vai ter que fazer esse rebalanceamento, ele vai ter que fazer essa alteração, e esse rebalanceamento ele acontece a cada 3 meses de acordo com esse regulamento. Isso é para vocês terem essa visibilidade. Então, pô, se você entrar nesse índice do Suno 30, eles vão estar basicamente bem espelhados. Aqui tá por setor, isso é bastante legal, e olha que interessante, 98% são tudo fundos imobiliários, é onde que ele está investindo, e esse 1,4 é basicamente o que ele tem de liquidez em caixa ali para eventuais despesas e até para aquisição e compra de outros fundos imobiliários para ficar fazendo o rebalanceamento. O QS11, por ele seguir esse índice Suno 30, ele acaba tendo uma performance muito boa, superior ao próprio IFIX, porque como ele está pegando como base os 30 maiores fundos imobiliários e o IFIX pega os 100 maiores, enfim, ele acaba performando, ele acaba se descolando do próprio IFIX. Então ele acaba performando mais, ele acaba tendo um retorno maior do que o próprio IFIX. Esse fundo imobiliário ele é bastante interessante porque também ele mantém uma boa média de dividendos. E isso que é interessante, ele, por mais que ele seja um FOF, por mais que ele pague taxas sobre taxas, ele acaba performando legal. Isso é interessante. Esse aqui, sem dúvida, é um dos melhores fundos FOFs que a gente tem. Pessoal, basicamente esse vídeo é isso, explicando mais ou menos como funciona esse QS11, por que ele é tão interessante. Por ele seguir esse índice faz com que ele performe muito bem. O gestor ele tem simplesmente a regrinha de que eu tenho que seguir o índice da Suno 30 e isso faz com que ele tenha uma boa performance. Também ele está comprando os melhores fundos imobiliários que a gente tem. Aí fica até que natural que ele acabe tendo um bom resultado. Tem outros fundos imobiliários do tipo FOF que seguem outras regrinhas e acabam performando um pouco menos ou até um pouco mais. Para quem não quer muito se preocupar em analisar esses fundos imobiliários aqui, por exemplo, você não precisa analisar todos, mas você acaba procurando sobre alguns deles, a pessoa acaba comprando FOF, porque FOF você acaba tendo uma exposição a todos eles de uma vez só. De novo, eu não gosto do FOF, porque se eu quero ter o VISC11, por exemplo, eu tenho o VISC11, eu tenho o HSML11, eu tenho o BTLG11, por que eu vou comprar esses fundos imobiliários através do QS11? Então, por que eu vou comprar o QS11, sendo que eu posso comprar diretamente eles? Obviamente que eles são fundos imobiliários mais caros, em torno ali dos R$100, e o QS11, ele é R$10, ali ele é menos que R$10, ele é um valor bem mais acessível, né, de R$ 8,29, tem essa diferença, mas se esse não é um problema, eu prefiro comprar diretamente o fundo imobiliário, porque eu não tenho que pagar a taxa do QS11 nesse meio do caminho aí, e acabo performando um pouquinho melhor para mim, pensando nesses fundos imobiliários específicos aqui. E vocês investem no QS11, ele é um ótimo FOF, sim, sem dúvida nenhuma, e eu quero saber de vocês. Vocês sabiam que ele funciona dessa maneira? Se vocês sabiam, deixa aqui nos comentários quais outros fundos imobiliários do tipo FOF vocês querem que eu fale sobre, quais que vocês querem entender como ele funciona mais ou menos. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e deixa seu like. Até mais. Tchau, tchau.